A paz do Senhor Jesus a todos, amém, amados? Que todos venham ter uma quarta-feira abençoada em nome do Senhor Jesus. Que nós venhamos, a estar debaixo das mãos do Senhor, das mãos potentes do Senhor, na submissão do Senhor, da palavra do Senhor, amém? Que a gente possa estar olhando para o Senhor Jesus no dia de hoje, porque só olhando para Jesus que a gente não tropeça, porque nós devemos olhar para Ele. A palavra diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, a tua fé já tem um endereço certo, é Jesus Cristo. Então olha para Ele, amém? Para que tudo venha a ser feito conforme a vontade dEle, o querer dEle, amém? Deus venha abençoar a todos. Eu deixo para a meditação dos amados um versículo bastante conhecido da parte do Senhor Jesus, que se encontra em Isaías 55, do 8 ao 9, do versículo 8 ao 9, que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra maravilhosa. Aleluia. Amados, não importa o quanto nós tentamos perceber a majestade de Deus, amém? Ele continua sendo Deus e nós somos seus servos. Aleluia. Devemos a cada dia conhecer mais e mais a Deus, amém? Confiar, amém? Guardar a sua palavra no coração e crer em cada uma delas, amém? Buscar do Senhor sabedoria, entendimento e discernimento, para poder viver conforme a palavra do Senhor e na direção do Senhor, amém? Os pensamentos dele não são os nossos, assim ele diz. Mas por isso que muitos se frustram, se entristecem, desanimam, amém? Muitas vezes saem da igreja. Por quê? Porque projetou algo em sua vida, fez planos, nos mínimos detalhes, porém, seus sonhos não aconteceram, amém? Não foram realizados, seus projetos não foram, realizados, porque não era o que Deus queria para você, amém? Não era o que Deus queria para ele, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso. Aleluia. Então deixe Deus dirigir cada passo, amado. Amém. Nós temos mania, de lermos essa passagem tão forte em que Deus disse que os pensamentos dele não são os nossos, os caminhos são mais altos. Mas mesmo assim, nós ficamos numa ansiedade grande, entregamos ao Senhor e muitas vezes não recebemos nem o Senhor, venha a fazer aquilo que a gente esperava. Por quê? Porque a gente está ali na ansiedade, querendo que se realize conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer, conforme os nossos planos, conforme a gente arquitetou, os mínimos detalhes, projetou, na verdade, os mínimos detalhes. Mas o Senhor diz que os pensamentos dele não são os nossos. Sabe quando tudo começa a se resolver na nossa vida? Quando nós colocamos em prática a vontade do Senhor. Nos colocamos no centro da vontade de Deus. E deixamos Deus trabalhar na nossa vida. Quando o Senhor diz que os pensamentos dele não são os nossos, os caminhos são mais altos, Deus tem algo bem melhor para mim e para você. Às vezes nós não recebemos e muitas vezes até nos frustramos e muitos desistem da caminhada com o Senhor. Porque mesmo lendo esse versículo e muitos outros, projeta a sua vida, continua a projetar a sua vida, querendo que aquilo aconteça justamente como Ele quer, como Ele deseja que seja. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós sabemos que a vontade do Senhor é a que prevalece. Aleluia. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável e não acrescenta dores. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que nos aproximar do Senhor, confiando em cada palavra que está aqui nas Escrituras Sagradas, crendo
o que está aqui nas Escrituras Sagradas, as promessas que Ele nos fez, todas elas vão ser realizadas nas nossas vidas, se nós nos colocarmos no centro da vontade do Senhor. Porque as promessas do Senhor são verdadeiras, mas como o Senhor pode cumprir com as promessas dele na vida daquele que não obedece, na vida daquele que determine, quer que seja da forma dele, não aceita que Deus venha fazer da forma do Senhor. Amém? Então nós devemos estar no centro do querer do Senhor. Amém? Porque o Senhor, Ele sabe trabalhar. Ele sabe fazer nos dias de hoje milagres e prodígios na nossa vida. E quando nós pedimos ao Senhor algo, colocamos nas mãos do Senhor, deixamos aos pés de Jesus, nós devemos confiar que Ele fará o melhor. E o Senhor sabe trabalhar, vai fazer da melhor forma possível. O melhor é dos seus filhos e o Senhor vai nos entregar. Amém? Outro dia eu estava ouvindo, amado, um testemunho de um pastor. Não era nem testemunho. O pastor, ele estava pregando no momento e ele disse que uma senhora se apresentou para ele, contou a situação, né, que era sentimental, que o marido havia saído de casa e que o marido dela era um marido muito bom. Porém, né, Satanás, né, entrou no meio do relacionamento e o marido acabou saindo de casa com outra mulher, foi viver com outra mulher, né. Retirou as coisas de casa e ela ouviu falar, né, da igreja, da determinada igreja, né, e foi fazer uma campanha nessa igreja. Mas ele falando que quando ela chegou, que contou toda a situação, ele disse que encurtou a conversa, o pastor, e perguntou assim: a senhora quer seu marido de volta? Ela disse: eu quero, pastor, porque meu marido, ele é um bom marido, né, um homem muito bom para mim, e eu vou lutar, né, para que meu marido volte. E aí o pastor falou para ela: fica firme, irmã. Fica firme com Jesus. Mas ele disse que ao falar isso imediatamente, né, alguns dias depois, ela confirmou e alguns dias depois, durante a campanha, né, ela chegou para o pastor e perguntou: pastor, como é que Deus vai fazer para tirar o meu marido dos braços da amante? Pastor, ele já está cheio de bruxaria, de macumbaria, já criou laços com essa mulher. É algo que já está enraizado, quer dizer, que já fazia um bom tempo que ele estava com essa amante. E aí o pastor imediatamente falou, né? E eu não esqueci naquele momento, eu ouvi, né? E aprendi e guardei, porque o pastor disse para ela: amada, nosso maior defeito é esse: querer a bênção do Senhor, querer que Deus faça algo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida financeira, seja lá qual for a área, e ficarmos nos questionando: como será que o Senhor vai fazer? Porque estou cercada, a guerra está travada. Como Deus pode resolver isso? Nós não sabemos, amados, como o Senhor vai resolver. Eu tenho colocado, né, minha vida, minha família nas mãos do Senhor. O inimigo tem se levantado muito. Eu tenho colocado todos eles na presença de Deus. Mas eu não sei como o Senhor vai fazer o milagre acontecer na vida deles, não. Quais são os caminhos que o Senhor vai trilhar junto com eles para que o milagre venha acontecer. E nem nos interessa. Sejamos sábios nessa manhã. Não nos interessa saber como o Senhor irá fazer. Interessa sim saber que o Senhor é conosco, o Senhor é comigo, o Senhor é contigo. E a promessa dele é viva. E o que ele falou a mim e a você, ele vai cumprir. Não interessa como irá se cumprir, mas que ele vai fazer, ele vai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então é se manter firme no Senhor. Quando ele fala que meus caminhos não são os seus caminhos, os pensamentos do Senhor são mais altos, é porque é algo grandioso, glorioso para mim e para você, que ele tem para nos entregar. Amém? Eu finalizo aqui com Jeremias, né? Jesus me deu esse capítulo, esse versículo, na verdade. Jeremias capítulo 29, versículo 11, que diz: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nessa manhã possa falar ao seu coração mais e mais e mais e mais. Eu creio que Ele falou através dessa simples mensagem. Amém.
Vamos crer, confiar no Senhor. Aquilo que Ele nos prometeu, Ele vai fazer. Seja qual for a área, não há nada impossível para o Senhor. A palavra de Deus diz, agindo eu, quem impedirá ninguém? Ninguém pode impedir o agir de Deus. O que o Senhor quer de mim e de você é confiança. É que a gente possa vir a crer naquilo que Ele falou, ainda que esteja uma tempestade maior, né, do que tudo. A tempestade venha se apresentar maior do que tudo na nossa vida, mas maior do que essa tempestade é o nosso Deus, que controla tempestades, terremotos. Aleluia. Tem todo o controle da natureza em suas mãos. Confia no Senhor. Crê no Senhor Jesus. Que Ele vem fazer a obra na nossa casa, nossa família, nossa vida financeira. Tudo passa, menos a palavra do Senhor. Então permanece na palavra do Senhor, esperando do Senhor que Ele venha fazer a obra maravilhosa. Aquilo que o Senhor nos ordena a fazer, nós devemos ir e cumprir, porque o Senhor nos ordenou. Mas aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que é impossível de nós realizarmos, essa parte que é com Deus. Devemos orar, estar em comunhão com o Senhor, para estar ligada no trono da graça de Deus, para que Ele venha falar e nós venhamos a ouvir e seguir a direção dada por Ele. Amém? Que Deus venha abençoar a todos grandemente e ricamente nesta manhã, em nome do Senhor Jesus.